tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade e em primeira mão é sempre aqui no canal do Caju Tricolor. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, aperte esse botãozinho vermelho aqui, escrito inscrever-se, e também clica aqui no sininho que tá do lado, justamente para quê? Toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, informação que sai direto, qualquer vídeo que a gente for publicar aqui vai aparecer para você no seu celular, vai dar notificação, ó, canal do Caju Tricolor publicou um vídeo, e aí vai chegar para você, você não vai ficar por fora de nada do que acontece no Grêmio, beleza? Deixa o like aqui no vídeo também para ajudar na divulgação, é muito importante, quanto mais likes a gente tiver, mais pessoas a gente consegue alcançar, e com isso a gente consegue trazer um conteúdo melhor cada vez mais para você. E também comente aqui embaixo sobre o conteúdo do vídeo, que é, a gente vai mostrar aqui para você quem são atualmente as 5 maiores promessas das categorias de base do Grêmio. A gente sabe que o Grêmio é um clube aí que vem formando, revelando e vendendo muitos jogadores, né? Inclusive, essa vem sendo a grande tônica da gestão do presidente Romildo Bolzan, mas tem mais gente, tem mais jogador de qualidade aí nessa fila, e se caso você não conhece algum deles, a gente vai apresentar eles para você, para quando esse jogador estiver lá no time profissional, você já sei quem é esse jogador, eu vi lá no canal do Caju Tricolor que ele já era uma grande promessa, então ele tá lá no time profissional realmente porque ele pode ser bom jogador, ok? Então a gente vai mostrar aqui para você, sem mais delongas, quem são as 5 maiores promessas das categorias de base do Grêmio. A começar por ele, um velho conhecido aqui do canal, já conversou com a gente aqui nas últimas semanas, é ele, Pedro Lucas, né? Um meia ali, camisa 10, de bastante qualidade, olho nele, hein? Ele tá no Grêmio desde seus 12 anos de idade. Ele conquistou recentemente o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, que foi realizada aqui no Brasil, e ele também foi muito importante na trajetória do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano. O Grêmio que ficou vice-campeão aí, perdeu nos pênaltis essa copinha, mas o Pedro Lucas foi um jogador muito bem visado pela comissão técnica, inclusive do time profissional. Ele tem contrato com o Grêmio atualmente até agosto de 2021 e recentemente foi sondado por alguns clubes do futebol europeu, principalmente o Real Valladolid, clube espanhol que está na primeira divisão da La Liga e que tem o Ronaldo Fenômeno como um de seus sócios, né? Eles já procuraram o Pedro Lucas, mas no momento nada oficial e a negociação nem chegou a começar, né? O Pedro Lucas vai ficar no Grêmio para tentar subir ao profissional e quem sabe quando estiver pronto ser vendido aí para o futebol europeu. Inclusive, o Grêmio já procurou o representante do jogador para negociar uma renovação de contrato e se precaver de um assédio europeu. Você vai perceber aqui no vídeo que essas grandes promessas das categorias de base do Grêmio, que estão quase subindo para o profissional, eles estão ou em fase de renovar contrato ou já renovaram seu contrato. Isso porque o Grêmio adotou aí, depois do caso Ferreirinha, uma política mais ou menos de que antes de subir ao profissional, para não ter problemas com o empresário, com grupos de empresário, não causar todo esse estresse e essa trabalheira que está dando para renovar com o Ferreirinha, os jogadores ampliem seus vínculos antes, para que de repente o jogador não faça 2 jogos bons e o empresário já dobre a pedida, triplique a pedida e as coisas compliquem. Então esses jogadores vão estar todos mais ou menos na mesma situação, você vai perceber. As grandes virtudes do Pedro Lucas, ele é um meio armador clássico, camisa 10, aquele cara que pifa o atacante. É uma função muito escassa no mercado, cada vez mais os clubes estão procurando esses jogadores porque não conseguem formar, e o Grêmio tem esse jogador, então ele é visto internamente como uma das joias do Grêmio justamente por isso, por fazer uma função que é muito difícil de se achar alguém que faça de qualidade, e a sua visão de jogo privilegiada aí já foi elogiado por muitos treinadores, o pessoal da comissão técnica das categorias de base do Grêmio. Então esse é o Pedro Lucas, né? A primeira promessa aqui do Grêmio que a gente apresentou para você, provavelmente você já conhece, mas para quem não conhece, este é o Pedro Lucas. A nossa segunda promessa que a gente vai apresentar aqui para você é o Wanderson. Ele tem 18 anos de idade, ele renovou o contrato recentemente com o Grêmio até o final de 2022 e ele está desde 2018 no Grêmio. Ele foi titular na campanha do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, que o Grêmio ficou vice-campeão. E foi um dos melhores jogadores do time, um lateral direito de muita qualidade. É um jogador de extremo potencial, é visto como uma solução para a posição nos próximos anos. Ele tem muita qualidade na parte ofensiva e também sempre vem agregando valor nessas subidas ao ataque, ou seja, é aquele lateral construtor, né? Assim mais ou menos como é o Vitor Ferraz hoje, aquele lateral que faz a função de lateral, mas se precisar, por exemplo, ir para dentro, ir mais para o meio do campo para armar jogadas, quase como um segundo volante ali, ou como um ponta, ele vai saber exercer essa função também. É um jogador que conta com a admiração do técnico Renato Portaluppi, inclusive dizem aí os boatos internos de que, dentre todas as promessas do Grêmio, essa era uma das prioridades, porque o técnico Renato Portaluppi gosta muito do futebol do Wanderson e digamos que essa boa atuação dele na Copinha instalou aí a cabeça do Renato Portaluppi para começar a observar mais de perto e quem sabe aí num futuro próximo ele ganhar oportunidades reais no time principal do Grêmio. Então esse é o Wanderson, a nossa segunda promessa que a gente tem para apresentar para vocês. A terceira promessa é um jogador que
que provavelmente você já conhece, é um jogador que já vem entrando aí no noticiário dos profissionais do Grêmio, que é o Diego Rosa, né? Ele que é um volante de 17 anos de idade. É um jogador que já vem ganhando muito destaque, mas ele tem apenas 17 anos de idade, é um jogador muito novo. Ele possui no currículo já a conquista do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, né? Onde foi uma peça-chave. Ele teve 2 gols e 2 assistências na competição. Então, é um jogador que agregou muito para a seleção brasileira e é titular absoluto da sua categoria no Grêmio. Ele chegou no Grêmio em 2017 em uma troca que levou o zagueiro Wallace Reis. Lembra dele? Que hoje está lá no futebol turco. Ele, na época, foi emprestado ao Vitória da Bahia e nessa negociação aí, o Diego Rosa acabou chegando ao Grêmio em definitivo, né? Lá no Vitória, o Grêmio entendeu que ele seria um jogador interessante para cá. O Grêmio pegou ele e trouxe e mandou o Wallace Reis para o Vitória da Bahia. Ele joga em uma categoria superior à sua idade, ou seja, ele joga na categoria, ele tem 17 anos de idade, ele joga na categoria ali sub-20, né? É um jogador que tem muita qualidade, então olho nele, é um jogador muito interessante para se acompanhar. Ele é um volante moderno que tem como principais virtudes a imposição física, né? Aquele camisa 5, mais ou menos como era o Wallace, só que ele é um pouquinho mais magro, um pouquinho mais rápido, né? Ele é mais ágil para conduzir a bola, ele é um pouquinho mais ágil, inclusive, para correr sem a bola. E ele tem como função muito a chegada na área, né? Ou seja, se ele não for dar aquele último toque para empurrar a bola para o gol, naquele elemento surpresa, né, que vem de trás sem nenhuma marcação, ele fica ali na segunda bola de rebote e ele tem um aproveitamento muito bom. Foi por isso, inclusive, que ele foi para a seleção brasileira, justamente para fazer essa função, né? Aquela função de box to box que eles falam, de área a área, ou seja, ele tem muita facilidade para sair desde a área defensiva para fazer a proteção dos zagueiros até a área ofensiva para finalizar ou pegar a segunda bola e chutar de média e longa distância. Ele, inclusive, já esteve aí no radar da Juventus da Itália, isso mesmo. No processo de renovação de contrato dele aí, que ele está negociando para renovar com o Grêmio, a Juventus da Itália botou ele no radar, começou a sondar, enfim, a diretoria do Grêmio disse que não chegou nada de oficial, mas fato é que a Juventus observa o jogador e até mesmo, quem sabe, futuramente possa fazer uma proposta se ele subir ao time profissional ou se ele continuar tendo muito destaque nas categorias de base, ok? Então, nós vamos para os próximos destaques, as outras 2 promessas do Grêmio. A primeira, a quarta, aliás, que a gente tem para mostrar para você, é o Guilherme Azevedo. O Guilherme Azevedo, ele vem nessa fila aí de Pedro Rocha, de Everton, de PP. É aquele jogador que joga ali na beirada do campo, que vai para cima, tem o drible, é o jogador de improviso. Ele é natural da cidade de Apucarana, no Paraná. Nasceu em 2001, ou seja, ele tem 19 anos de idade, nasceu dia 21 de maio e é um jogador de muita qualidade, um jogador que é aquele jogador de drible, de improviso. Ele é muito parecido com o Everton, só que, obviamente, ele ainda tem muito a aprender, mas é um jogador que está sendo muito bem visado. Internamente se fala que ele é possivelmente o substituto do Everton, porque é um jogador que cada vez mais vai ficando mais visado e mais valorizado, né? Esse jogador de improviso, aquele jogador para quebrar as linhas de marcação, de fato, é um jogador que vai ficando cada vez mais escasso, os clubes europeus olham mais e a tendência é de que ele suba ao profissional o mais rápido possível, né? Ele que junto com o Elias ali, que a gente vai apresentar para você a última promessa, ele é um jogador de muito improviso, muita qualidade técnica, uma baita habilidade no 1 contra 1, né? Ou seja, pegar o lateral, pegar o zagueiro. É um jogador muito interessante que, de fato, deve receber oportunidades aí no time profissional do Grêmio. Ano passado, ele jogou o Brasileirão da Série A de 2019, fez 2 jogos, né, já com o time profissional, mas, de fato, ainda não é considerado um jogador para o time profissional. Um jogador considerado aí para ser lapidado, mas que logo, logo, ainda mais com esse calendário apertado que nós teremos com a pandemia aí na volta das atividades, pode sim receber oportunidade, já que vamos precisar de muito elenco, muitos jogadores aí, vai ser muitas partidas seguidas, então a gente vai precisar ter um elenco grande e o Guilherme Azevedo pode entrar nessa espécie de rodízio aí, né? Então, a nossa última promessa que a gente tem para apresentar para você é o Elias, é outro atacante, só que esse é um jogador um pouquinho mais completo. Por quê? Porque ele já conta com uma força física muito grande, é um jogador que atua ali na beirada de campo, é um jogador que tem um improviso também como uma das suas virtudes, mas ele tem muita velocidade. É um jogador muito rápido, muito rápido. Ele lembra muito mais o Pedro Rocha do que o Everton. Ele é um jogador que tem uma qualidade de recomposição na marcação melhor, é um jogador mais inteligente taticamente, mas é um jogador que também tem um improviso muito bom, 1 contra 1, e ele tem uma finalização muito boa. Ele foi titular absoluto do Grêmio na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Como a gente falou antes, o Grêmio chegou ao vice-campeonato.
mas ele foi o principal destaque porque ele era um jogador que tinha muita qualidade no setor ofensivo, seja para chegar na linha de fundo e cruzar, chega para criar chances de gols, né? Criar aquela jogada que vai até a linha de fundo e toca para trás, ou que serve o centroavante, ou até mesmo que serve o meia, ou até mesmo para ir para cima do zagueiro mesmo, fazer uma jogada individual e chutar. Ele tem um chute muito forte mesmo. É um jogador que, olhando assim fisicamente, ele lembra muito o Yuri Mamute, só que ele é considerado aí uma grande promessa. De fato, é um jogador que deve estourar aí nos próximos tempos. A renovação de contrato dele com o Grêmio está bem adiantada, a tendência é que seja anunciada nas próximas semanas, então é um jogador que vale ficar de olho. Ele ainda está na frente do Guilherme Azevedo, ganhou mais notoriedade, mas também o Guilherme Azevedo é um outro jogador que tá sendo muito bem visto pela diretoria gremista, beleza? Então essas são as 5 promessas que a gente tem para apresentar para você, as 5 maiores esperanças hoje das categorias de base do Grêmio. Tem outros jogadores que também são muito bem vistos, que devem ganhar oportunidade, como o caso, por exemplo, do Guilherme Guedes, né, que já treina com os profissionais há algum tempo, lateral esquerdo. Com a saída do Caio Henrique, especulou-se que ele vai realmente ganhar oportunidades, mas já é um jogador que conta no elenco profissional, um jogador que já é considerado profissional pela comissão técnica, então a gente não colocou aqui nessa lista. Então a gente colocou aqueles 5 jogadores que estão quase no profissional e que são muito bem vistos pela comissão técnica do Grêmio e que logo devem receber oportunidades no time de cima, ok? Então esse foi o conteúdo do nosso vídeo. Eu repito aqui para você, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Comente aqui embaixo qual desses 5 é a maior esperança que você tem nas categorias de base. Se tiver outro jogador, também comente aqui embaixo. Diz, você esqueceu tal jogador. A gente vai tentar aqui responder para você nos próximos vídeos. E também deixa o like no vídeo, é muito importante para ajudar na divulgação do canal, beleza? Um abraço a todos, até a próxima e tchau!